Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Com certeza você já ouviu falar do Iluminismo, esse movimento de intelectuais que surgiu na Europa durante o século XVIII. Muitas vezes nós aprendemos sobre o Iluminismo como algo revolucionário, maravilhoso, um dos maiores momentos da história da humanidade. Mas seria isso mesmo? Hoje nós iremos analisar 3 mitos sobre o Iluminismo e com certeza vão ter coisas que não te contaram sobre os iluministas. Mas antes de seguir com esse papo, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Muito obrigado a quem já se inscreveu no canal e está apoiando esse projeto de história pública que é o Direto do Forno. Não se esquecer que aqui embaixo eu deixo as minhas redes sociais com foco para o meu Instagram, que eu faço conteúdos diários sobre história e política. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. O primeiro mito é um mito que está presente na maioria dos livros didáticos e nas aulas de história. O iluminismo seria revolucionário? Eles vão querer te convencer que sim. Geralmente, quando a gente vê sobre iluminismo, a gente sempre tem uma aula que fala sobre como era o antigo regime, as monarquias europeias, a força e influência da Igreja Católica, da censura, entre várias coisas. Dessa forma, o iluminismo e os iluministas aparecem como pessoas que realmente tocaram a razão, conseguiram entender à luz do conhecimento, tinham um pensamento crítico, queriam descobrir a verdade e não apenas a verdade através da fé. E com isso, eles pareciam de fato revolucionários, as primeiras pessoas que tinham direito ao saber e que queriam levar mais pessoas à busca do conhecimento. Esse raciocínio é muito problemático. Primeiro, que dá a gente entender que esse grupo é um grupo especial. É um grupo que parece que teve poderes mágicos e por algum motivo conseguiu compreender uma certa verdade. E isso não é algo que realmente o iluminismo seja. Na verdade, o iluminismo ele nada mais é do que de fato um movimento de intelectuais e de ideias, com pessoas tentando formular interpretações, narrativas, teorias para tentar entender melhor como funcionava a vida ao seu redor e propondo novas soluções para pactos sociais, para a vida em sociedade, entre outras coisas. Fora que quando nós falamos que o iluminismo ele é revolucionário, e principalmente quando a gente coloca ele justamente como uma coisa maravilhosa frente ao antigo regime, à Igreja Católica, essas coisas, a gente costuma ignorar que existia uma história antes dos iluministas. Parece que a galera da Antiguidade Clássica, da Idade Média, ou até mesmo o pessoal da Idade Moderna, que os iluministas estão inseridos, na verdade são pessoas que apenas acreditam em mentiras, estão realmente chafurdadas nas trevas da ignorância, quando na verdade nós vamos ter desde a Antiguidade Clássica uma grande procura pelo saber, por normas sociais, em como se viver em sociedade, entendimentos da vida das pessoas, isso, claro, inserindo as discussões em seus determinados contextos. E os iluministas não são revolucionários nesse quesito. Até na Idade Média, tão atacada pelos iluministas, e que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os mitos dessa época, a gente vai ter um grande incentivo da Igreja Católica, de várias sociedades, para se estimular o saber. E não era apenas aquela coisa de censura, de Deus e tudo mais. Nós teremos os monges conservando o conhecimento nos mosteiros. Vamos ter as primeiras universidades nascendo com muito patrocínio da Igreja Católica. Vamos ter o trivium, o quadrivium, entre várias coisas, entre vários postulados e argumentações que tentam entender a realidade, que voltam bastante ao conhecimento dos antigos, como Platão e Aristóteles. Então a gente tem que entender bem que os iluministas, eles de fato colocam novas ideias, questões de direitos individuais, questões de novas formas de viver em sociedade, algumas formas que acabassem encorajando mais novas formas de governo, que nós convencionamos a entender como formas mais positivas, mas isso não faz de fato eles serem revolucionários, porque a gente vai acabar menosprezando bastante várias questões que vieram antes deles e principalmente criando espantalhos completamente negativos para colocarmos os iluministas como algo positivo. E convenhamos, como os iluministas vão ser os maiores construtores dessa própria narrativa de eles mesmos, eles ali, construindo a verdade e a razão, descobrindo tudo, eles vão se colocar como de fato pessoas maravilhosas e, como eles escreveram os livros, eles vão acabar passando essa imagem adiante.
Então a gente tem que analisar isso de forma bastante crítica. O segundo mito é que os iluministas não são bonzinhos e humanistas. Dessa mesma forma que eu falei de que eles construíram uma imagem muito positiva de acesso à verdade, de defesa de certos direitos humanos, acabamos pintando os iluministas como grandes defensores de valores humanistas, de realmente respeito ao ser humano, respeito à vivência humana de cada um, assim como também uma análise praticamente bondosa. Como se a Igreja Católica fosse uma instituição de trevas e que perseguia as pessoas, censurava, e os iluministas seriam aqueles arautos, iluminados, bonzinhos que a gente deveria realmente considerar. Mas isso também ignora a complexidade que são pessoas, seres humanos, que no caso os iluministas também o eram. Estamos falando de pessoas que dialogam com as questões da sua realidade, com as suas classes sociais, estão inseridos em determinados contextos, compartilham de certas visões que hoje em dia nós consideraríamos bem preconceituosas. Nós vamos ter John Locke, que era traficante de escravos. Nós vamos ter Voltaire, que acreditava que a política não deveria ser estendida às massas, mas sim o controle da política feito por pessoas mais iluminadas, inteligentes, que conseguiriam levar sua sabedoria e garantir o bem comum. Nós vamos ter, inclusive, opiniões bem clássicas de posicionamento social da mulher nas falas desses iluministas. A autora Sylvia Chakyan, no seu livro A Construção dos Direitos das Mulheres, vai colocar, inclusive, textos no seu livro de Jean-Jacques Rousseau, de Immanuel Kant, falando justamente que mulheres tinham uma posição inferior ao homem, que deveriam receber uma educação que fosse mais certa para suas funções sociais, para sua cabeça mais sentimental, entre outras coisas. E eu não estou falando essas coisas para julgar os iluministas, mas, na verdade, colocá-los como pessoas que eles são. E isso que a gente deve fazer, de fato, ao analisar a vida desses intelectuais. Eles também não vão defender democracia, direitos humanos e liberdades individuais como nós entendemos hoje. Liberdade do John Locke não é mesmo a liberdade que nós utilizamos. Isso é uma coisa muito importante quando nós vemos a história dos conceitos, por exemplo. Então é bem interessante a gente evitar esse julgamento de valor como bondosos, humanistas ou coisas do tipo e entender também os limites das próprias ideias daqueles pensadores. Muitas vezes que também não eram algo, entrando até no mito 1, revolucionário por si só, mas também contemplavam um monte de tradições que estavam presentes dentro da Igreja Católica, dentro da política e da sociedade de cada país, como, por exemplo, as próprias peculiaridades da França, da Inglaterra, de Portugal, da Espanha. Então é bem interessante a gente ver os limites das interpretações e ver os cuidados que a gente tem quando analisa ideias potentes e influentes como foram as ideias iluministas. E o terceiro mito é que os autores iluministas não eram todos franceses. Quando a gente vai falar de iluminismo na sala de aula e a gente explica até mesmo o Antigo Regime e outras estruturas sociais que esses autores supostamente estariam inseridos, a gente está geralmente pensando, mesmo que de forma inconsciente, na França. É o Antigo Regime francês para produzir autores iluministas franceses. É Voltaire, é Montesquieu, é Rousseau, que na verdade é suíço, mas vai se colocar na França também. E a gente acaba até separando ou não sabendo bem onde colocar intelectuais de tradição alemã, inglesa. Você não coloca geralmente nas aulas um Kant, você não coloca o John Locke, você não coloca outros autores de outras nacionalidades. E isso tem um porquê. A nossa intelectualidade, inclusive os nossos cursos superiores do Brasil, quando foram fundados há mais ou menos 60 anos atrás, foram fundados e influenciados pela França. Nós vamos ter tanto uma grande influência de autores franceses durante o século XIX e XX, porque a França era a dita capital intelectual do mundo, assim como nós também teremos os cursos de humanas no Brasil, principalmente na USP, sendo fundados por franceses. A chamada missão intelectual francesa que estará lá na USP, por exemplo. Então a gente acaba colocando as nossas visões numa visão muito francófila, muito francesa. E é bem interessante porque acabamos ignorando outras tradições. E isso é bem interessante porque é o assunto do livro da Gertrude Himmelfarb, que ela vai justamente analisar os outros iluminismos. Sim, iluminismo não é uma coisa só. Nós aprendemos isso geralmente colocando, como eu disse, esse movimento de ideias a partir do século XVII e XVIII e inconscientemente na França. A Himmelfarb vai colocar os limites disso e as contextualizações,
que afinal de contas, os autores não viveram todos na mesma época, na mesma década. Eles viveram em momentos diferentes, levando em consideração momentos diferentes também. E isso falando da França. A gente tem também o iluminismo britânico, que começa desde o John Locke e vai até o Edmund Burke, entre outros autores. Assim como também temos o iluminismo alemão, que o Kant é um grande exemplo, mas não é o único. Assim como inúmeros outros autores, inúmeros outros pensadores que a gente nem vê. Então é importantíssimo a gente entender que existem vários iluminismos, várias questões envolvidas, vários núcleos de pensamento, que não são simplesmente aquelas categorias de a favor da liberdade de expressão, a favor da limitação do poder do rei, como a gente vê geralmente em aulas de história. A coisa é muito mais complexa do que parece. E tenho que dizer também que a própria questão do iluminismo, que a gente sempre volta no mito 1, de como se fosse uma coisa revolucionária, acaba prejudicando essa compreensão. Se a gente entende que o iluminismo nada mais é do que mais uma etapa de pensamento que acontece entre algumas nacionalidades, de autores, de pessoas, lidando com seus próprios problemas, a gente consegue entender que na verdade não é nem revolucionário e entende principalmente que é normal a gente ter várias ideias acontecendo. E existem até similitudes dos autores iluministas com outras análises e com outros pensadores do passado, gerando muito mais continuidades do que parece. O iluminismo parece aquela coisa de ruptura, que a partir daquele momento o mundo já era outro, com novas ideias, sendo que também o iluminismo está impregnado de continuidades, de heranças intelectuais que, pasmem, também tem ligações até mesmo com a Igreja Católica. E é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo, entendido um pouco mais sobre o que é o iluminismo e principalmente o que ele não é. E é um vídeo que eu queria fazer há bastante tempo, porque o iluminismo é uma corrente filosófica bastante influente e a gente tem que parar de pensar que eles são realmente os revolucionários, os grandes pensadores e colocar eles mais numa posição humana que de fato eles são. E também dedico esse vídeo à minha namorada Lívia, que me pediu para fazer uma análise dos iluministas, falando um pouco também dessa condição deles analisando as mulheres. A gente vê que eles são mais pessoas do seu tempo do que arautos de uma modernidade, de uma racionalidade que a gente não tinha há muito tempo. Então é sempre bom colocar esses temas. Coloquem sugestões aqui embaixo nos comentários, caso vocês queiram algo mais, algum vídeo, ou tenham alguma sugestão. E eu vejo vocês na quinta-feira com mais um Direto do Forno. Até lá!